Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez aqui para um podcast aqui da Academia Cearense de Cinema. Estamos aqui com o nosso presidente, o Regis Frota, nosso amigo Magno Pontes, um dos maiores colecionadores do Brasil, e a nossa amiga Maria José, todos confrades aí da nossa academia. E é um prazer ter vocês aqui mais uma vez com a gente. Amigo Regis, qual vai ser a nossa pauta de hoje? A nossa pauta, pois podemos falar das perspectivas dos trabalhos que nós pretendemos oferecer para a comunidade ao longo do ano presente de 2025, né? Exibições de filmes clássicos, de filmes de arte, produção de livro, vamos sair com um segundo volume, filmes da academia, e há inclusive projeto da elaboração de um filme feito pela academia, fundamentalmente do que a academia vai oferecer para a comunidade. É isso, como o Regis falou, é o que nós discutimos antes, né? Nós fizemos algumas reuniões aí para tratar e colocar esses projetos aí já para o primeiro semestre de 2025. A gente, mês a mês, vai estar realizando as reuniões e cada mês com um tema, né, diferente. E conversar um pouquinho também sobre cinema, tornar esse bate-papo, né, bem agradável e bem produtivo. E sendo eu da Sociedade de Psicanálise de Fortaleza, estou pensando que talvez a gente possa fazer parceria, né? De juntar públicos diferentes, né? Comentar. Psicanálise sempre também é um assunto que costuma interessar a Sim. população, né? E quem sabe se a gente não pode fazer assim um intercâmbio, né? E dirigir isso ao público de Fortaleza, que merece, né? É isso que você falou, nas nossas exibições lá na Faculdade Areia de Sá, isso aí era muito bacana, né? Porque eu acho a psicanálise, a psicologia também, a filosofia, tem tudo a ver com o cinema. Então, essa união aí, eu acho que é bem interessante, né? A gente fala em sétima arte, né? Essa sétima arte, que é o cinema, se articula com várias outras, né? Como, por exemplo, a escultura, a pintura, a música, a poesia, a arquitetura, né? Então, são muitas áreas que a gente pode juntar e tirar um bom produto disso, né? Interessante. O cinema e a fotografia fazem isso muito bem, porque no estilo, né, Regis, digamos assim, numa imagem daquela, como se diz, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. É verdade? E o interessante desse tema, quando a gente fala de psicanálise, e a Maria José, ela contribui, né, bastante, né? E de uma forma interessante, eu acho que até didática, né? A forma como a Maria José ela entra nesse universo, né, da psicanálise através de filmes, eu acho que é bem interessante e eu acho que facilita um pouco, né, para quem está de fora, né, esse entendimento e essa influência. E quais seriam os próximos passos? Né? O que a gente tem aí que a academia vai estar à frente aí nesse ano de 2025? Num primeiro momento, nós estamos reestruturando o quadro, digamos assim, de sócios efetivos. A academia foi programada a exemplo das experiências francesas, de academia com 40 membros e os seus respectivos 40 patronos, e os sócios efetivos estão vinculados, cada um deles ao seu patrono, que é inclusive um dos projetos nós começarmos a estudar e publicar alguma coisa sobre cada um dos patronos. Portanto, essa é uma perspectiva da academia. Mas ela também se volta para a comunidade, porque não poderíamos fazer um serviço que só beneficiasse ou que só produzisse resultados perante as 40 pessoas. A academia, aos poucos, tende a se mostrar para a comunidade, seja através de convênios, daí porque nós estamos na possibilidade, na programação de fazer um convênio com a Sociedade Psicanalítica de Fortaleza, e então, através das nossas exibições, portanto, a gente está buscando uma comunicação, formarmos um público cativo pela quantidade de vezes que foram as exibições anteriores à pandemia e que estamos pretendendo voltar agora. E o interessante, né, dessas reposições, né, quando a gente fala do quadro de sócios, hoje nós temos essa oportunidade, né, Regis? Inclusive temos aqui uma surpresa, tá? Que é o convite formal para a professora Maria José integrar o nosso quadro oficial, sócia da Academia Cearense de Cinema. Aqui a doutora Maria José já tem há alguns anos contribuído no nosso, participa do nosso grupo
com opiniões, comentários sempre muito judiciosos a respeito de filmes. Ela é uma das pessoas que entende bem de cinema, que gosta de cinema. E a nossa academia, os 40 sócios efetivos, são pessoas que se envolvem com o amor pelo cinema. E então a gente aproveita essa oportunidade para dizer que a academia está entregando um diploma, não é, à sócia efetiva, a doutora Maria José de Andrade Souza, que ocupará a cadeira número 27, David Sodalício, cujo patrono é o exibidor cinematográfico pioneiro do cinema cearense, Henrique Messiano. Então é uma alegria poder passar este diploma, não é, aqui para a doutora Maria José. Olha, eu estou emocionada, é que realmente é uma surpresa, eu não esperava, não é? É uma alegria muito grande e uma honra, e pretendo honrar essa homenagem de vocês. Muitíssimo obrigada, viu? Eu já estava me controlando, porque a Maria José, quando me ligou, e ela estava meio assim, desconfiada, e eu disse assim, não, vamos fazer essa surpresa ao vivo, né? E é com uma grande satisfação e reconhecimento, Maria José, que a gente faz isso, tá? Nos últimos 15 dias, a gente acompanhou algumas postagens, né, suas no nosso grupo de cinema, que eu considero, na verdade, um verdadeiro curso de cinema, né? A gente formalmente não faz um curso na academia, pelo menos por enquanto, né, Regis? Mas aquele nosso grupo é fantástico, né? Você vê as contribuições, as postagens, ali se fala de cinema de toda a nacionalidade, de filmes de todos os gêneros, né? E com um olhar nostálgico, mas também um olhar de futuro, né, envolvendo todos os membros. Então, a sua participação abrilhanta cada vez mais. Muito obrigada. Na verdade, eu acho que vocês estão sendo generosos demais, né? Mas ouvindo você falar em curso, né, é uma ideia que sempre me vem, não é? Porque existem membros suficientes, né, nesta academia para propiciar à população de Fortaleza informações na forma de cursos, né? Então, nós estamos assim, digamos, com a faca e o queijo na mão para fornecer a lato senso, né? Seja de crítica de cinema. Todo mundo, eu imagino que há um potencial muito grande, né, de aprendizagem para crítica de cinema, né? Porque uma coisa é você ver um filme com olhar de leigo, né? Uhum. E sempre há muita coisa para se apreciar, né? Mas outra coisa é você ver com um olhar assim, mais cuidadoso de alguém que tem preparo, né? Que é um especialista, né? Então talvez a gente possa pensar nisso também, não é? Como forma também de dar visibilidade maior à Academia Cearense de Cinema, né? E lembrando também, pessoal, que a nossa academia tem uma... No Facebook também você encontra a academia, pode participar, pode emitir opiniões, debater junto com os membros da academia. A academia não é fechada, né? Como você mesmo falou, ela é aberta para qualquer pessoa que goste da sétima arte. Mas eu queria agora puxar para o que a projeto. gente está vendo aqui, Filmes e Vidas. Bom, vamos Mais falar um pouquinho pouquinho sobre os projetos, né, da Academia Cearense de Cinema para 2025. A nossa intenção é que sejam eventos mensais, para que a gente possa estar buscando o maior público, trazendo a participação de todos, né? Então, em fevereiro, já a partir de fevereiro, nós vamos ter a exibição de um filme, né? Nós estamos projetando a ideia que seja Amor Sublime Amor, Roberto Wise, 1960, com um debate em seguida, né? E junto da posse dos demais novos membros. Para o mês de março, a nossa projeção é o lançamento do segundo livro da Academia Cearense de Cinema, que aqui está exposto. O título Filmes e Vidas, organização Magno Ponte Regis Frota, e um livro feito com a participação de muitos, né, colegas, muitos confrades, confreiras. São 32 artigos escritos por 14 associados da academia. Então, a nossa intenção é falar um pouco sobre a magia do cinema, sobre filmes, sobre os personagens, os cineastas, os atores, aqueles que constroem, né, esse mundo mágico. E também um ponto interessante, né, desse livro é que a gente fala de diversas cinematografias e um pouco da história do cinema. Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o expressionismo alemão, sobre o realismo italiano, e com um enfoque também, como a gente sempre faz, sobre o cinema cearense, um artigo até do Regis Frota, sobre o Mago das Aberturas,
E também, falando de cinema nacional, a gente, no momento aí que a gente vê o Ainda Estou Aqui, né, com essa projeção internacional, concorrendo ao Oscar, um texto muito interessante, uma entrevista do Alder Teixeira. Então a gente vai estar, né, abrangendo esses diversos pontos, e é um livro que a gente tem essa expectativa de sair até o final do mês de março. E a gente tem que trazer o Alder aqui, viu? Sim, O Alder está escalado. para você, amigo. Contamos com Com você certeza, aqui com certeza. nos próximos podcasts. E, Maria José, eu queria puxar agora aqui um assunto. A gente vê que a grande maioria das pessoas que comentam sobre cinema são homens. Claro, tem mulher também. Como é que você vê a mulher aí no universo cinematográfico, até com a Fernanda agora concorrendo, né? Pois é, eu acho que a mulher talvez precise ser um pouco mais aguerrida, não sei se é uma palavra forte, né? Mas no sentido de reivindicar mais o seu lugar, não é? Porque a mulher, ela se destaca, se ela tiver oportunidade, ela se destaca em qualquer área, né? Da ciência, da arte, né? De um modo geral. Então, nesse sentido, a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, né? Através desse programa Psicanálise e Cinema, né? Mostra muitas, né? São muitas mulheres falando sobre psicanálise, né? Porque a Sociedade de Psicanálise tem cerca de 900 integrantes, né? E grande parte, cerca de 50% é composta de mulheres, né? E elas sempre se pronunciam nesses eventos, né? É a questão assim que a gente não tem publicações específicas ainda, né? Sobre o tema, né? Mas é uma coisa bem lembrada, né? Para a gente começar a pensar mais sobre isso, né? Com certeza. Nesses com projetos também que a gente coloca da academia, um deles que eu acho bastante interessante, ideia até do nosso amigo Fernando Dantas, é promover um bazar, né, de itens de cinema. Nós fizemos, na oportunidade, na confraternização natalina, uma brincadeira de troca de filmes, de livros sobre cinema, e foi, rapaz, assim, um sucesso muito interessante. Então a nossa ideia é fazer, já no mês de abril, o Bazar Nota 10 da ACC. E a ideia, né, eu trouxe até alguns itens aqui. Esse é o nosso primeiro livro, da Academia Cearense de Cinema. Esse aqui é o nosso primeiro projeto feito, realizado. E aqui alguns livros, eu trouxe esses aqui porque são repetidos, né? Então vão estar presentes aí no bazar, tá? Então são livros aí que eu tenho mais de um e que eu sempre coloco como alternativa para troca, né? Para que a gente possa fazer. Aqui são algumas revistas dos anos 50, dos anos 60. E aqui outras revistas também, aqui mais recentes. Essa aqui é um clássico dos anos 80, que é a revista Cinemin, que é a revista Cinemin. Essa revista 7, já é uma revista mais dos anos 90. Então, são publicações, né, que fizeram muito sucesso, né, no seu período. Hoje, curiosamente, a gente não tem mais, né, publicações mensais de cinema. Isso é reflexo um pouquinho também da internet, né, das redes sociais. Mas o conteúdo e as pessoas que escreviam eram os luminares, né, da arte, né, da crítica cinematográfica. E hoje eu guardo assim como relíquia. E aí trazendo filmes também, aqui é da mesma ideia, 2001, clássico de Stanley Kubrick, Deus e o Diabo na Terra do Sol, também uma edição especial, também vai constar aí no nosso bazar. Um clássico do faroeste, Vera Cruz, Gary Cooper e Burt Lancaster. Um filme do Kurosawa, né, que eu adoro, que é Céu e Inferno. E um filme, né, do Buñuel, obras-primas, obras raras, e que a ideia do bazar é disponibilizar para que as pessoas possam fazer trocas, possam de repente adquirir, né, esses filmes, esses materiais, essas revistas e livros, e que a gente também, mesmo colecionador, a gente garimpa, né? Muitas vezes a gente está em determinado evento e de longe você vê um item que você não possui, e ali você fica naquela ansiedade tal de fazer a troca, e eu acho que é sempre alvo ali da disponibilidade, né, de quem se interessa. E eu acho que a ideia é muito boa porque vai estimular ao público que comparecer
a se identificar com alguns filmes clássicos, Sim. como esse primeiro que você mostrou, 2001, Odisseia no Espaço, e a partir dali, qualquer dessas pessoas que se interessa começar uma própria coleção, uma Exatamente. mini coleção, né? É uma pena que aqui em Fortaleza a Livraria Cultura fechou, que tinha ali na Santos Dumont encontro com a Dom Luiz, que Era uma fonte, né, gigantesca esgotava ali. tanto de livros como de filmes, portanto. Mas hoje é inteiramente possível que cada um dos amantes da cinematografia constitua em sua própria casa uma pequena filmoteca, né, ou videoteca, coisa que antigamente, por exemplo, a Cinemateca do Rio de Janeiro, famosa desde os anos 50, né, um prédio no centro do Rio, ali adiante do Atlântico, constituiu não é, uma verdadeira escola de cinema para toda uma geração. Eu próprio sou um dos que, tendo morado 6 anos no Rio de Janeiro, no princípio dos anos 70, fui um frequentador assíduo no tempo que era... E a propósito, eu estou sendo convidado pelo nosso decano, que está com 90 anos, cheio de vitalidade, o nosso professor Ari Bezerra Leite, que me convidou para prefaciar um livro dele, que sairá muito provavelmente ao correr deste ano. Ele quis ter publicado no ano passado, mas achou mais prudente. O título do livro é O Cinema Chegou, Vai Começar o Espetáculo. Filmes em exibição entre 1897 e 1910. É um primeiro volume de uma série contendo o catálogo dos lançamentos cinematográficos em Fortaleza, Ceará. É um resgate brilhante, portanto, né? É uma coisa extraordinária. Eu até trouxe aqui um pequeno excerto, algumas páginas do livro. O livro tem mais de 1000 páginas. O primeiro volume, né? O primeiro volume. Imagina o seguinte, né? Tem muita coisa por aí. Ele vem pesquisando isso há vários anos. E o professor Ari Bezerra Leite, que é o nosso decano, é um homem pesquisador incansável, que já tem publicado livros sobre a exibição. Sim. Ele tem deixado a parte da produção cinematográfica, mas a exibição de filmes aqui em Fortaleza desde o final do século XIX e por todo... tem livros publicados sobre a história da fotografia no Ceará no século XIX, um outro volume no século XX. Portanto, é um homem que tem muitas pesquisas desde o princípio dos anos 90, vem publicando. É uma honra para a academia contar com uma expressão pesquisadora e histórica como a do professor Ari Bezerra Leite. E o interessante disso, você está falando, o Ari é talvez o nome maior no que diz respeito à pesquisa do cinema. Mas a gente também une aqui na nossa academia o passado com o novo. Estamos aí com o Oscar e a gente pretende também trazer novos cineastas para bater papo com a gente e trazer também a geração jovem para discutir com a gente. Um bate-papo entre a velha guarda com a nova guarda. Porque os filmes hoje são bem diferentes dos clássicos que a gente assistia. Antigamente não existia computação gráfica, não existia a tal da inteligência artificial, que pelo que eu ouvi dizer já vão fazer filmes com atores que não estão mais entre nós. Ou seja, a gente vai também misturar a velha guarda com a nova, não é isso, Régis? E isso é fundamental, até porque, veja só, mas me recordo, por exemplo, em 1971, eu cursei a Escola Superior de Cinema da Universidade Católica de Minas Gerais e trouxe uma equipe de 3 produtores e um fotógrafo para filmar aqui, fazer um documentário, a poesia folclórica de Juvenal Galeno. Na época, isso se constituía num problema extraordinário, porque você tinha que alugar equipamento. Hoje você faz um filme com um celular. Então, hoje, qualquer jovem, a qualquer momento, pode fazer o seu filme. São bem mais uma possibilidade fáceis. Extraordinária. Até Maria José fez alguns comentários, né, sobre os streamings, né? Então, a gente tem aí como o MUBI, como a Prime Video, né? O próprio Netflix disponibilizam diversos filmes, né? Você comentou sobre Buñuel, né? Se eu não me engano, foi o Fantasma da Liberdade. Isso. E um filme do Akira Kurosawa também, né? Han, né? Então, isso, hoje, essa nova geração tem acesso fácil a esses filmes, né? Antigamente, como o Regis disse, para a gente ter acesso a esses filmes, eu era numa exibição de cinema de arte ou num espaço, na Cinemateca. No meu caso, eu vi muito na Casa Amarela, na época eu cursava a UFC. E hoje a gente tem essa disponibilidade muito grande, tá? E assim, a questão
do mundo, do universo cinematográfico, ele é muito acessível hoje. Eu acho que a questão, quando você vê um filme desse emblemático, ele desperta para a paixão cinematográfica, por conhecimento. E eu acho que foi mais ou menos isso, né, Maria José? Passe, por favor. Então, a questão dos clássicos, né? Vem aquele livro do Ítalo Calvino, Por que ler os clássicos? A gente pode estender isso para o cinema também, né? Porque os clássicos estão sempre nos ensinando coisas importantes, né? E tem sempre coisas atuais, que só é o passado que volta, né? E o passado sempre se renovando, né? Eu acho que isso é como o cinema também. Se você for ver os filmes clássicos, não é? Você sempre aprende muitas coisas, tem coisas assim maravilhosas, né? Eu acho que é uma coisa importante a gente passar isso para os jovens, né? A importância de entrar em contato com os clássicos, seja na literatura, seja no cinema, nas artes, etc., porque tem sempre muitas coisas muito interessantes para nos ensinar, não é? Se a gente for... Você citou alguns clássicos aí, né? Como Kurosawa, como o Buñuel, tem o Resné, tem o Renoir, tem muitos outros que são riquíssimos. A gente está sempre aprendendo com eles. Então, a gente pode pensar aqui em clássicos e contemporâneos, né? A gente não pode ficar só com os clássicos, nem só com os contemporâneos. É um intercâmbio que a gente tem que estar fazendo sempre, né? Eu queria fazer um desafio. Desafio não, lançar uma proposta. A gente falando em Kurosawa, que eu adoro, principalmente é o meu filme, digamos, da vida, Desuzala, que eu acho um filme lindíssimo. Que tal a gente propor, Regis, fazer uma exibição de um desses clássicos, Desuzala, digamos assim, e chamar uma plateia só de jovens para assistir e interpretar como eles vão encarar esse filme? Excelente. Porque é um ideia. filme belíssimo. Muito interessante. Eu li recentemente um desses críticos dizendo assim, Desuzala, um filme para poucos. De 100 pessoas que assistem, 15 terminam de assistir e 10 mergulham realmente na profundidade do filme. Porque realmente é um filme... Como é que um jovem hoje enxerga um filme desse? Será que ele tem paciência de assistir? Ele vai entender a mensagem que ali é passada? Então é um desafio para a academia, Regis. Convidar um público jovem para assistir um filme desse tipo e depois a gente analisar. Fazer esse debate, né? Eu acho que Interessante. dialoga com toda essa questão da problemática do clima, né? Das alterações climáticas, né? De tudo, Não é? missão de vida, de tudo, né? Como é que um jovem encara um filme desses? Um outro também importante, 2001, Odisseia no Espaço. Odisseia Como no é que o Espaço. jovem encara, né? Tem tudo a ver também, né? Com a modernidade, né? E com as novas técnicas de cinema, né? Olha, se a gente for puxar os clássicos, realmente... Era isso, teria mangas. E Não, o é um dos interessante, projetos. né, Reis, quando a gente fala, e até vendo, né, hoje, né, a questão hoje do Ainda Estou Aqui, né, essa obra do Walter Salles, eu acho que isso desperta uma curiosidade em quem, por exemplo, não viu outros filmes do Walter. E, na minha opinião, por exemplo, o Ainda Estou Aqui não é nem o melhor filme dele. Né? Eu tenho, por Abril Despedaçado, eu acho uma obra-prima. Exatamente. Um filme extraordinário. Eu ainda estou aqui apenas o mais recente. É o mais né? recente, contemporâneo, provavelmente que será está o aí mais na crista da célebre, onda, né? Hein? Isso. Central do Brasil também. Central do Brasil. Eu acho também um dos É. melhores. Atrás, era Sim, um sim. filme O Primeiro extraordinário. Dia, que é um filme, um dos primeiros filmes dele, né? Então acho que desperta muito isso. A questão do cinema, essa curiosidade, né? A gente tem que ter. Eu acho que é isso que move, né? O conhecimento para que a gente busque. Antigamente a gente fazia muito isso, né? Os recursos não eram tão disponíveis como é hoje e a gente buscava. A gente às vezes vai ter uma exibição de um filme em tal local. A gente buscava, a gente ia atrás. Tem uma livraria que lança livros estrangeiros. Eu me lembro que era a livraria Tempos Modernos, que ficava ali perto de onde hoje é o Del Passeio. Era um ponto ali semanal que a gente passava para poder estar buscando isso. Então acho que o cinema é isso, é você se retroalimentar, né, o tempo inteiro. É você ver um filme e você ter a curiosidade de dizer assim, o que foi mais que esse diretor fez, né? Essa atriz, a Fernanda Torres, procurar ver também, né, outros filmes, né, outras interpretações. Então acho que o cinema como paixão, né, é muito disso, né? Lhe inspirar para que o conhecimento ele se aprofunde cada vez mais. E isso vem, né, Derbal? Por exemplo, no meu caso, de uma paixão antiga,
em que eu não, é como você disse, mas é o filme japonês, e a boa parte principalmente aqui na cultura ocidental, tem uma reserva ou tem né, principalmente um tema de um conteúdo filosófico como é dessa Usala. E eu, por exemplo, nos filmes mudos, que é uma paixão minha especial, eu vejo também muito disso, né? As pessoas hoje quando falam do filme mudo é como se fosse uma coisa assim. O meu filme preferido da minha vida é Em Busca do Ouro, que é um filme de 1925 do Charlie Chaplin, né? Que eu acho que é a obra máxima, né, do cinema, e para todos os tempos e para todos os públicos. O nosso leque é muito grande. Inclusive, outra sugestão que eu dou de pauta para o podcast e para exibições são os documentários. Que os documentários, muitos deles diferentes de um filme que você vai com o roteiro pronto, no documentário muitas vezes você não sabe o que você vai encontrar pela frente. E geralmente é feito o contrário. Você sai com uma ideia, mas você não sabe exatamente o que você vai encontrar. Principalmente um documentário investigativo, enfim, coisa desse tipo. E a gente pode também um dia proporcionar uma exibição de um clássico dos documentários, existem vários, e também um podcast só sobre documentários. Encaixam nessas nossas perspectivas de trabalho ao longo desse ano de 2025. Sim. Portanto, essa sugestão do Aderbaldi, que a gente possa um dia passar um filme clássico, como o Derzo Usala, ou um outro filme mais antigo e já de sucesso garantido no passado, para saber a reação da juventude que atualmente dispõe de uma capacidade extraordinária, de uma informação em grandes quantidades, que não dispõe mais de tempo, porque cada um tem o seu próprio celular, verdade. portanto, você vai a um restaurante ou a um shopping, você vê duas pessoas sentadas numa mesa, mas cada uma delas está olhando o seu celular e não conversando. Hoje a conversa é de si consigo próprio. Eu já vi Então, fatos curiosos, inclusive esses dias, que a gente estava numa mesa de pessoas conversando e um que estava do lado do outro estava conversando só pelo celular o tempo todinho. Os dois, não trocavam a palavra, conversando sobre... É como se não estivesse ali, né? É interessante, né? Como as coisas mudam. A gente alcançou uma coisa diferente, a gente estranha as coisas novas. Por exemplo, eu estranho os filmes novos, que muitas das coisas que a gente está vendo não existem. É tudo criado. Eu sou saudosista em tudo e os grandes cenários, as grandes produções ao ar livre, para mim, aí nada supera isso. Mas para o público jovem, a computação gráfica, né? Sim. Não tem como você dizer hoje em dia que você não vai mais usar a computação gráfica, inteligência artificial, até porque muitas coisas eu acredito que não podem mais nem ser gravadas, porque são coisas que já foram destruídas, que não existem mais, que as guerras acabaram, como a gente vê tantas cidades aí se acabando. Eu acredito que no futuro algumas cidades hoje que estão em guerra vão ser retratadas todas feitas pela inteligência artificial. Isso é uma coisa boa. A inteligência artificial sendo usada no cinema, na televisão, como uma forma saudável, é boa. Mas eu tenho uma crítica também. Eu vejo muitas coisas na internet, YouTube e Facebook, feitas pela inteligência artificial, que quem assiste pensa que é a imagem real. Isso é um perigo. Será que não merecia ter um certo controle? Uma regulamentação. Porque eu posso colocar o Regis aqui apoiando uma coisa terrível pela inteligência artificial. Quem não conhece o Regis vai assistir e vai acreditar no que está vindo, porque é tão perfeito. Por isso a importância da regulamentação, né? Talvez fosse um tema interessante também, né? Para a gente conversar, coisa, né? É uma coisa complicada, porque envolve uma certa censura, mas infelizmente talvez seja um mal necessário. Porque a gente sabe que uma informação errada pode gerar um conflito terrível. E a gente vê interessante, né? Esse tema já era abordado em 2001, um Odisseia no Espaço, 1968, há quase 60 anos, pelo Stanley Kubrick, né? Quando a máquina, na verdade, ela se rebela, né, contra o ser humano e mostra todo esse embate, né? Exato. Então, para você ver assim, como era visionário, né, o Stanley Kubrick, e muitas coisas que ele projetou, né? Outro ponto também é a ultraviolência, quando a gente fala de Laranja Mecânica, né? A própria loucura armamentista, Doutor Fantástico. E o cinema ele traz muito isso. Ele traz esse conhecimento de mestres, né? de pessoas que possibilitam, né? Esse conhecimento para todos. Desde que você tenha foco, a vantagem do cinema também
é aquela questão, né, do ritual, que as pessoas se concentram, que hoje eu acho que isso atrapalha muito. Então, você vai assistir um filme na televisão, é um absurdo, porque tem intervalo, tem dublagem, ou seja, não é um filme, ali você está vendo uma obra absolutamente retalhada. Quando você vê no cinema, né, você se permite ali passar 2 horas mergulhado ali naquela luz, com aquele foco, sem conversa, sem distração, né? Então eu acho que isso é o que é apaixonante no cinema e que precisa ser resguardado. Por mais que a gente tenha as possibilidades do streaming, e acho que a academia, como o Regis falou, ela busca muito isso, né? Essas exibições de grandes filmes que a gente possa depois fazer o debate. Nós fizemos no Shane, o Faroeste Clássico, os Blues também amam. E assim, a sala estava cheia. Estava cheia. Ali além da sala cheia, o debate em si depois foi bem interessante, porque assim, a gente falou de tudo, do contexto do filme, do contexto histórico, né, do período em que se passa esse filme. E eu acho que é uma oportunidade, quando a CC promove a exibição, da gente ter essa possibilidade de ver o filme sob outra ótica, né, mais concentrada, né, Regis? Eu concordo com você, Magno. Inclusive, a proposta inicial, a nossa academia está completando 8 anos de existência. Ela foi fundada em janeiro de 2017. E ali está configurado nos estatutos a perspectiva de dar uma continuidade, no caso cearense, do Estado do Ceará, às instituições anteriores que trabalharam o cinema como uma forma de comunicação. A Sociedade Cearense de Fotografia e Cinema, que funcionou no Ceará nos anos 40 e 50. O Clube de Cinema de Fortaleza foi fundado em 1948 e que funcionou até 1968 no 6º andar da ACI, da Associação Cearense de Imprensa, sob a presidência do gerente do Grupo J. Macedo, que era o senhor Darcy Costa, que botou muitos recursos do seu próprio bolso no sentido de ir ao Rio de Janeiro, trazer para Fortaleza, para o conhecimento de um público específico, que todos os domingos à noite estavam lá no 6º andar da ACI, próximo da Praça do Ferreira, de filmes das embaixadas que se encontravam praticamente só no Rio de Janeiro, Holanda, França. Então, todos esses filmes canadenses, né, dessa forma, por exemplo, né, foram projetados os filmes documentários, esses documentários que até hoje são clássicos, de Norman McLaren. Portanto, na verdade, a perspectiva é essa de dar continuidade a essa movimentação, essa possibilidade que o cinema dá para a sociedade de discutir temáticas. Perfeito. E, portanto, o debate é fundamental. A esse propósito, até retomando e misturando as conversas, essa ideia, a indagação que a Derbal fez para a doutora Maria José, eu me recordei de 2 nomes que são muito famosos, 2 nomes femininos, Isabela Boscov e Maria Rosário Caetano, que são críticas de cinema que continuam atuando e com um reconhecimento nacional, tanto nas redes sociais como nos periódicos tradicionais, Estado de São Paulo, entendeu? A revista Veja, a Isabela Boscov e a Maria do Rosário Caetano. E quando o Regis abordou aí a Isabela Boscov e a Ana Maria Baiana, a gente não pode esquecer da Dulce Damasceno de Brito, que foi a primeira correspondente estrangeira, né, em Hollywood, dos anos 50 e 60, e de muito prestígio, né, com os grandes astros e estrelas do cinema. E uma das coisas que contribuíram muito também na minha formação cinematográfica foram os críticos de cinema, né? Então, me lembro muito do Rubens Evaldo Filho, Valério de Andrade, Sérgio Augusto, que eu acho que ainda escreve, tem o Inácio Araújo, né? Sim. E os do passado, né? Como Antônio Muniz Viana, o próprio Vinícius de Moraes. E em decorrência dessas pessoas que escrevem, né, sobre cinema, há pouco o Caetano Veloso lançou um livro, né, Regis? Isso, Subaé, que é exatamente o conjunto de artigos que ele escreveu desde os anos 60 até no ano passado sobre cinema. Também recentemente por muito tempo. Né? Isso, o Caetano não só escrevia sobre cinema, no início. E também ele dirigiu um filme, da né? sua carreira, ele queria falado, o Caetano. Sim, o Caetano. Mas como chegou a fazer filmes, né? Entendeu? Ele fez Carlos Seixas também fez coisas bem. Pronto. Agora eu queria puxar de novo para a amiga aqui. Me foge agora o nome, deu um branco. A grande cineasta que capturou as imagens de Hitler. Leni Riefenstahl. Pronto.
Eu acho que o trabalho que ela fez é uma obra monumental, né, de registro de uma época, de um regime, e que seria interessante um dia a gente fazer uma análise do que ela fez. Não só cinematograficamente, mas como será que ela pensou aquilo na época? Talvez a psicanálise, né, a psicologia possa explicar, porque aqui é um clássico, quer a gente queira ou não, são imagens belíssimas, quer a gente queira ou não, e que merece talvez um estudo bem aprofundado. Tá certo. Debate, esse filme que você se refere é intitulado O Triunfo da Vontade. Isso. O Triunfo da Vontade, da Leni Riefenstahl. E ela fez também o Olímpia, né? Que é um registro até hoje insuperável de Olimpíada, né? E era uma diretora de imagens plásticas insuperável. E que merece um estudo aprofundado. Houve muito na época da ascensão do nazismo, essa questão da fuga, do medo que havia, né? Tem uma história muito engraçada do Fritz Lang, diretor de Metrópolis, M, o Vampiro do Düsseldorf, né? Ele teve uma reunião em 1933, os Nibelungos, a saga também é do Fritz Lang, e ele teve uma reunião em 1933 com Joseph Goebbels, na época o ministro da propaganda, assustador, e foi feito um convite para ele, para que ele, né, assumisse a UFA, que era a produtora oficial, né, do cinema alemão. E a esposa dele, né, Thea von Harbour, o nome da esposa, era um entusiasta do nazismo, de Hitler. Então, na mesma noite que ele recebeu o convite, ele saiu do gabinete e foi direto para uma estação e fugiu da Alemanha. Deixou a mulher, deixou o nazismo, deixou tudo. E foi para a França, né? E da França seguiu, né, para os Estados Unidos, onde fez carreira durante mais de 20 anos, depois até voltando para a Alemanha, né? Onde ele continuou fazendo filmes e teve também no Desprezo, né, do Jean-Luc Godard. Então, a Leni Riefenstahl, ela artisticamente continuou, né? E ela aceitou essa proposta para que ela fosse, na verdade, uma grande propagandista através de imagens, tá? Não há registro que ela tenha incorporado a questão da ideologia nazista no sentido mesmo pessoal, né? Então, embora tenha uma controvérsia muito grande, que a arte dela era tão genial que reforçou o Triunfo da Vontade, como o Regis disse, é uma obra máxima. Pois então, isso para mim traz aquele tema que eu acho muito instigante, né? É a questão de cancelar o autor, cancelar a obra por causa do autor, né? Que está surgindo um debate agora a respeito na minha opinião. do Céline, né? Aquele Céline, que era um colaboracionista nazista, mas cuja obra literária era assim revolucionária. Vocês falaram aí na hora de Riefenstahl, né? Isso. O documentário dela sobre o exército, né, nazista, fenomenais, né? Sim. Assim, em termos de arte, né? Agora, se ela foi colaboracionista com Hitler, isso aí é outra questão. Eu acho que a obra é uma coisa e o autor é outra. Perfeito. Embora seja assim, quando se fala em nazismo, a gente tem logo uma repugnância, né? Mas é importante separar uma coisa da outra. No caso da Leni Riefenstahl, ela foi realmente uma grande fotógrafa, ela foi uma genial, realmente, né? Então, esse é um tema que, de vez em quando, volta aqui a discussão, né? Como dizia Cristiano Câmara, é preciso separar o criador da criatura. É como hoje eu vejo muitos amigos meus falar em música, quebrando o disco de determinados artistas que são formidáveis, porque não tem a mesma ideologia política. Isso para mim é triste. Você tem que saber separar o criador da criatura, como o saudoso Cristiano falava. Tem uma frase do escritor inglês D.H. Lawrence, que ele diz isso: julgue a obra, não o autor. E isso é um tema tão interessante que, além do universo artístico, até no futebol você fala isso. Por exemplo, o Maradona, para mim, depois do Pelé, é um gênio absoluto. E as pessoas misturam a vida pessoal deles com o atleta. Olha, veja o que ele fez em campo, eu não quero saber. Antigamente o pessoal dizia assim: eu não quero ele para casar com a minha filha. Eu estou julgando aqui o jogador de futebol, a obra dele, como atleta, como cineasta, como escritor, né? Eu acho que essa separação, como disse a Maria José, ela é necessária. Por exemplo, quando eu penso na Mona Lisa, né?
Digamos que o Da Vinci fosse nazista, na época dele. Você vai queimar a Mona Lisa porque ele era nazista, né? Eu acho que a obra se sobrepõe. Né? Sim. A gente está quase se aproximando da hora final e eu fico aqui, como a professora falou, viajando nas ideias. Uhum. E você falou aqui um tema aqui passado que eu queria já fazer outra sugestão. Os grandes clássicos dos filmes, como dos filmes de terror, como Christoph Lee, Boris Peter Karloff. Cushing. Exatamente, que um tema, são temas que são poucos discutidos, atores que, pelo menos para mim, se tornaram referência, Sim. né? No Bela Lugosi, que a gente também pode pensar nisso. Até Sem dúvida. Este aqui da capa, o James Cagney, ele fez muitos filmes no ar, né? Filmes A policiais. Múmia, Frankenstein, No caso da capa, né, do nosso segundo livro, que o título é Filmes e Vidas, que é justamente a abordagem de obras cinematográficas e da vida, né, desses artistas. A capa tem Bette Davis e James Cagney, né, dois dos maiores atores, né, de todos os tempos. E o interessante é justamente essa diversidade que a gente apresenta, de visões, de gostos, né? O segundo livro ele promete, e com certeza em março vai ser um lançamento muito interessante e que com certeza vai agradar, né, todo mundo. Deixa eu levantar aqui uma polêmicazinha antes da gente terminar. Não, polêmica não, para vocês tentarem me explicar. Eu vou tentar agora. Existem personagens que transformam o ator e elevam ele ao pedestal. Vou citar um aqui que é um personagem bem atual, mas que todos os atores que o representaram desde o início viraram notícia, criaram fama e foram exaltados. O Coringa, do Batman. Desde a série de TV até o último Coringa que Como é que vocês enxergam isso? De um personagem fazer com que quem o interprete seja aclamado. Por exemplo, começa com César Romero, né? Pronto, exatamente. Na TV. Já para os meus filhos foram esses novos agora. Mas todos eles criaram muita fama por interpretar aquele personagem. A personagem também ajuda muito, né? O Coringa talvez seja, do universo, né, de histórias em quadrinhos, um dos vilões mais interessantes. Ou né? será que isso não é da própria indústria cinematográfica que transforma aquele personagem para atrair público como aquele ator sendo o diferencial de todos os outros? Porque todos tiveram a mesma repercussão. Mas eu acho que se deve mais, aí na minha visão, se deve mais ao personagem em si, né, do que de repente a uma visão ou algum direcionamento, né, da indústria. Por exemplo, falando dos filmes do Batman, né, houve vários filmes com vários vilões, houve o Pinguim, houve o Homem de Gelo, né, que foi até o Arnold Schwarzenegger quem fez, e de todos, o Coringa sempre foi tão atrativo, com Jack Nicholson, que virou, na verdade, uma franquia, né? Então, acho que vai muito dessa coisa, e o Coringa ele traz muito isso. Traz muito aquele mistério, aquele sarcasmo, aquele medo que o palhaço muitas vezes inspira, né, Mas então, das pessoas. Não será que determinado personagem, em determinado momento, concentra uma mentalidade da época, uma aspiração, um conjunto de medos, não é, de conflitos, né, que estão, digamos assim, soltos, girando, e aquele personagem capta, concentra, né? E então grande parte da população se identifica com aquele personagem, né? E ou cancela ou idolatra. Exatamente. Ou de repente é um personagem que exerce uma atração ao desejo humano, voltando à questão da doutora, só psicanaliticamente que poderíamos compreender. Quer dizer, são personagens emblemáticos, porque fundamentalmente a discussão é entre o bem e o mal. Essa possibilidade de você optar pelo bem ou pelo mal, que é colocado no livre-arbítrio do ser humano, pode conduzir a essas situações de terem personagens emblemáticos que geralmente atrai várias gerações. E geralmente, acho que quem chama a atenção é quem transcende. É aquele personagem, realmente o mal chama. Todo mundo quer saber da vida de Hitler, da vida de Lampião, da vida de Billy the Kid, enfim. O vilão, ele tem esse fascínio, né? Não é verdade? Como dizia o poeta, que a posse eu investigo se a professora concordaria com o poeta, porque a poesia transcende, a poesia tem a possibilidade de extrapolar o nosso cotidiano. Poetas, né? Mas a doutora falou do desejo que a psicanálise investiga, né? O desejo humano. Mas o poeta diz, a posse é a morte do desejo. Será verdade, doutora?
Olha, eu acho que tudo que fecha mata, né? Tudo que abre dá vida, né? Então, nesse sentido, a posse pode ser sufocante, né? Ela pode ser realmente mortal, né? A posse nesse sentido assim mais absoluto, né? Que impede o outro, a outra pessoa de respirar, né? Eu queria agora ouvir as considerações finais aí dos amigos e já esperar o próximo. Eu posso iniciar dizendo que estamos cheios de perspectivas. Enquanto fazemos um podcast do jeito como aqui estivemos 4 pessoas integrantes da nossa academia, inclusive com a doutora Maria José, agora oficialmente integrando o nosso quadro de sócios efetivos, mas falando livremente de diversas temáticas, nós nos apercebemos de que existem muitas outras temáticas que poderiam ser tratadas. Então, esse podcast é uma coisa que sugere ter um certo sentido na medida em que tiver uma resposta por parte das pessoas que eventualmente forem nos ouvir através das redes sociais. Eu fico muito contente de ter participado, agradeço a Derbal, né? A gente, né, tá com esse novo instrumento que é o podcast, que é muito rico, é informal, mas é profundo de conteúdo. É uma conversa que a gente não vê o tempo passar e que um papo, uma observação instiga e puxa, né, um outro tema. Eu acho que a gente tem muito, né, a discutir, a propor, e o conteúdo, né, que eu acho que a Academia de Cinema traz para essa discussão, ele é sempre muito rico e muito aberto. Então, esperamos, né, que venham novos participantes e que os temas, né, sejam variados. E é uma iniciativa excelente, eu acho que para a cultura cearense, de uma forma geral. Bom, eu também quero agradecer, né, a companhia, esse convívio com pessoas assim tão ilustres como vocês. Eu aprendi muito, né? Me sinto assim, me renovando, né, através desse contato aqui com vocês. E também fico muito esperançosa em relação à cultura cearense, não é? Nós temos muita fama, né, por aí afora de lindas praias, né, de alegria, etc., né? Nós também temos direito a ter um lugar na cultura, né? E há todo aqui um potencial, através da Academia Cearense de Cinema, né, de dividir, de repartir esses conhecimentos com a população, né? Então, eu me sinto muito esperançosa que dessa reunião aqui, desses podcasts, surjam assim, muitas outras ideias, né, de intercâmbio com a população de Fortaleza, que eu amo muito, né? É isso, pessoal. Aguarde aí os próximos e se junte aqui à nossa academia, participe e acompanhe a gente nas redes sociais, que vem muita coisa boa pela frente. Valeu e tamo junto. Tamo junto. Obrigado.